Esse vídeo começa com Landon dizendo que tem um floco de neve se aproximando e diz também que ela tem um corpo muito bonito. Ele pergunta como ela vai e ela diz oi pra ele e também pergunta como ele vai. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Ali e fala que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que também é um prazer conhecê-la e pergunta da onde ela é. E ela fala que na verdade ela é de Nova York e ele fala que ele é de Nova York também. Ela pergunta de que parte e ele fala que é de Rochester. E depois que ela fala que conhece, ele pergunta quanto tempo ela está ali em Miami e ela diz que há cerca de 1 ano. Ele fala que entendeu e diz que ele acabou de se mudar para ali. Ele fala que ele é de Nova York, mas que acabou de se mudar para ali. E ela diz que isso é legal. Ele fala que talvez eles possam se conhecer. Ele fala que ela é muito bonita e que ele amou os olhos dela. E ela agradece, mas fala que na verdade no momento ela está conversando com alguém. E fala que sendo assim, ela não sabe se isso vai funcionar. Ele fala que eles podem ver aonde isso vai dar e que eles podem começar com uma conversa. Mas ela diz que ela está ok e fala que ela sente muito. Ele fala que entende e deseja um ótimo dia para ela e ela deseja um ótimo dia para ele e fala que foi um prazer conhecê-lo. Ele dá a partida no motor e fala que ela está olhando para os dois lados. Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se esse carro é dele. E ele diz que sim, que esse carro é dele. E ela fala que não sabia que ele estava indo tão bem na vida. E em seguida pergunta por que ele não disse isso pra ela. E já ele pergunta por que ele teria que dizer e por que ele tem que contar pra ela como anda a vida dele. Ela fala que ela só não sabia que esse carro era dele. Ele pergunta o que ela quer e ela fala que ela quer dar uma volta com ele. Ela pergunta o que ele quer fazer e ele fala que basicamente ela acabou de dizer que ela tem um cara e que não quis conversar com ele por conta disso. Ela diz que não está o levando tão sério assim e ele pergunta por que só agora ela está dizendo isso. Ela diz que ele não precisa se preocupar com isso e já ele pede para ela dar a volta. Ele fala que está tentando entender o que ela está falando e ela diz que não é um relacionamento sério. E diz que como é algo recente, ele não precisa saber disso. Ele pergunta por que assim de repente ela mudou de ideia e ela fala que o carro dele é muito legal. Ele fala que entende e pergunta o que o carro dele tem a ver com isso. Ela fala que com isso dá pra saber que ele está indo bem na vida e que ela gosta desse tipo de cara. Ele pergunta o que ela faz da vida e ela fala que ela é uma streamer. Ele pergunta de que tipo e ela fala que é do TikTok. Ele fala que isso é interessante, ela diz que sim e fala que ela é uma streamer do TikTok. Ele pergunta afinal de contas o que ela quer e ela fala que não sabe e diz que eles podem sair. Mas ele fala que basicamente ela acabou de dizer que não estava interessada. Ele fala que ela não disse isso, mas ficou muito claro. Ela diz que ficou interessada por ele e que no começo ele queria levá-la para sair. Ele fala que o que ele quer saber porque só agora ela está interessada. Ela fala que só gostaria de saber mais sobre ele, afinal de contas ele está indo bem de vida e que ela gostaria de conhecê-lo. E fala que eles podem sair. Ele pergunta sair pra quê e fala que ele não gosta de perder o tempo dele. Ela fala que ela não vai fazer ele perder o tempo dele e o chama pra sair. Ele fala que não vai levá-la a lugar nenhum e que eles podem conversar ali mesmo. Ela pergunta se ele não quer sair dali e ele fala que não. Ela pergunta se ele quer ficar ali mesmo e ele fala que não vê nenhum problema nisso. Ela diz que se ele preferir, ele fala que eles não precisam sair dali e pede pra ela falar um pouco sobre ela. Ela pergunta se eles podem entrar, mas ele fala que dá pra conversar dali mesmo. Ela fala que eles podem dar um passeio para algum lugar. Ele fala que ele não acha que eles vão fazer isso e pede pra ela falar um pouco sobre ela. Mas ela pede pra ele falar um pouco sobre ele. Ele fala que ele não quer perder o tempo dele, que ele fez uma pergunta e que ele não está afim de jogos. E ela diz que ela não está brincando. Ele pede pra ela falar um pouco sobre ela e pergunta e aí? Ela fala que ela é uma streamer e que acabou de dizer pra ele. Ela fala que ela é filha única e ele pergunta quantos anos ela tem. E quando ela fala que tem 19, ele fala que ela é um bebezinho. Ela fala que talvez ela seja e ele fala que ela é nova demais pra ele. Ela diz mais que ela não age como um bebê, mas ele fala que ela é muito nova pra ele. Ela pergunta, eu sou muito nova? E ele fala que sim. Ele fala que ela é muito nova e ela diz que ela é madura. Ele fala que é isso que ela está dizendo, mas ela tem 19 anos. E fala que com certeza ela não tem experiência de vida. Mas ela diz que ela tem
tem experiência o suficiente. Ele fala que ele não acha e que ele tem 27 anos e que ele não vai ficar ali conversando com uma garota de 19 anos. E fala que ela pode ser como a irmãzinha mais nova dele. Ela pergunta: sua irmã mais nova? E ele fala que sim. Ela diz que ainda há pouco ele estava querendo levá-la para sair e que agora está comparando com a irmã dele. Ele fala que ela tem 19 e ele tem 27. E fala que aí tem uma grande lacuna. Ela fala que pessoalmente ela não vê um grande problema. Ele pergunta se ela ficaria com um cara mais velho e ela fala que não se importa com isso. E ele pergunta: eu tenho 27. E ela fala que sim. Ele pergunta se isso não parece estranho para ela, mas ela fala que faz isso o tempo todo. Ela fala que ele acabou de tentar sair com ela, mas ele fala que não sabia a idade dela. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, nesse momento ele a convida para entrar. Ele pergunta se ela está ganhando um dinheiro legal trabalhando como streamer. Ela diz que não está trabalhando com isso há muito tempo, mas que está funcionando bem para ela. Ele fala que ele também é criador de conteúdo e que se ela precisar, ele pode dar algumas dicas para ela. E ela diz que isso vai ser muito bom. Mas quando ela começa a demonstrar interesse em ficar com ele fala que ela é muito nova e que ela só tem 19 anos. Ela fala que ela acha que eles poderiam pelo menos tentar. Ele fala que ele tem um primo de 19 anos e que ele pode apresentar para ela, mas ela fala que ela não quer. Ele fala que o primo dele é da mesma faixa etária dela, mas ela diz que não quer conhecer o primo dele. Ela diz que ela é muito madura e fala que ela promete isso. Ele fala que não tem a ver com a maturidade dela e sim com a idade dela e fala que ela tem 21. E como ela insiste, ele fala que vai ser melhor ela sair. Ele fala que isso já está ficando estranho e que vai ser melhor mesmo ela sair. Ela pergunta se ele quer que ela saia e ele fala que sim. Ele fala que ela não deveria conversar com as pessoas só porque ela acha que essas pessoas estão bem de vida. Ela diz que não precisa disso e deseja um ótimo dia para ele. O Nair começa dizendo: caramba, o que nós temos aqui? E fala que não vai mentir e diz que essa garota faz o tipo dele. Ele pergunta como ela vai e fala que ela está incrível. Ele se apresenta e pergunta qual o nome dela, mas ela diz que ela tem namorado. Ele fala que lamenta muito em ouvir isso e pergunta por que ela não pode parar para falar com ele. E como ela responde dizendo porque ela tem namorado, ele fala que respeita isso. E em seguida deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que se essa não der certo, ele vai embora e fala que se ela realmente tem namorado, ele respeita isso. Ela pergunta se é dele e ele fala que não ouviu, então ela pergunta se esse carro é dele. Mas ele diz que não está conseguindo ouvir. Ele pergunta o que ela disse e ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que o carro é dele e pergunta e aí? Ela pergunta o que ele faz, ele fala que não está conseguindo ouvir. Ela pergunta o que ele faz, ele fala que faz muitas coisas e que ele é corretor de imóveis. Ela fala que não sabia que ele estava dirigindo esse carro, ele fala que entendeu e pergunta e aí? Ela diz que o namorado dela não se importa que ela tenha um amigo. E ele pergunta se quer dizer que agora ele não se importa. Ele fala que então o namorado dela não se importa, mas que na calçada não foi o que pareceu. E fala que ela não quis nem sequer parar para falar com ele. Ela pergunta o que ele vai fazer mais tarde e ele pergunta por que isso importa. Ele fala que ela tem namorado, então ela saber essa resposta não vai fazer diferença para ela. E em seguida diz que ele não está procurando uma amiga. Ela pergunta como assim, ele fala que não está procurando uma amiga e pergunta se ela entendeu. Ele pergunta e aí? E ela pergunta o que ele está procurando. Ele fala que com certeza não uma amiga. E como ela diz que ela pode deixar o namorado dela por ele fala que ela nem o conhece. Ela fala que é por isso que ela gostaria de conhecê-lo e já ele pergunta por que ela deixaria o namorado dela por alguém que ela acabou de conhecer. E fala que com certeza isso diz muito sobre ela. Ele pergunta se não é isso e ela fala que ela acha e ele pergunta acha o quê? Ela diz que ela acha que ela não vê problema algum em ela conhecê-lo um pouco mais. Ele fala que ela ainda nem o conhece e pergunta há quanto tempo ela está com o namorado dela. Ela fala que não tem muito tempo e diz que 8 meses. E ele diz 8 meses e pergunta se isso não é muito tempo. E fala que com certeza isso é tempo suficiente. Ela fala que não necessariamente. Ele pergunta por que ela está disposta a deixá-lo por outro cara, que inclusive ela acabou de conhecer. Ela fala porque de qualquer maneira ela já estava pensando em terminar com ele, mas ele diz que ela nem
nem o conhece. Ela fala que gostou do estilo dele e ele pergunta se só por isso já é motivo suficiente para ela deixar o namorado dela. E em seguida pergunta se ele não é gentil com ela. Ele pergunta como ela se sentiria se ele a trocasse por outra mulher. E fala que com certeza ela também não ia gostar. Ela fala que para ela tanto faz e que ela tem que pensar no agora. E ele fala que não gosta disso. Ele fala que não gosta desse tipo de mentalidade e pergunta o que garante para ele que ela não pode fazer a mesma coisa com ele. Ela diz que não faria isso e ele pergunta se não. Ela fala que não faria e ele pergunta o que tem de tão especial nele. Ela fala que gostou de todo o estilo dele e ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela fala que além de ter gostado do estilo dele, ele parece ser um cara legal e ele fala que ela nem o conhece. E fala que ela ainda não sabe nada sobre ele. Ela fala que ele faz o tipo dela, mas ele fala que ele não acredita nisso porque na calçada ela nem sequer quis parar pra falar com ele. Ela fala que ele faz sim o tipo dela, mas ele fala que não acredita nisso porque ela não quis falar com ele no começo. Ela fala que ele faz o tipo dela e ele pergunta, eu faço o seu tipo. Ele pergunta qual o tipo dela e ela fala que o tipo dela é ele, mas ele pede pra ela descrever. Ela fala que ele parece ser um provedor, mas ele fala que ele não é. Ele fala que ela não o conhece e que com certeza ele não é um provedor. Ela fala que parece que ele é alguém que venceu na vida e com certeza isso faz o tipo dela. Ele fala que tudo bem, mas que ele conseguiu comprar esse carro sozinho e que ele não é um provedor por isso. E fala que com certeza ele não vai prover pra ela. E ela diz que tudo bem e fala que isso é compreensível. Ele fala que tudo bem e pergunta como eles vão ficar depois disso. Ela pergunta se ele não quer conhecê-la e ele pergunta se conhecer pra quê. Ele fala que ela tem um namorado e que ele não quer mexer no lar de ninguém. Ela fala que entende, ele fala que respeita isso e deseja um ótimo dia pra ela. Ela pergunta se ele tem certeza e já ele pede pra ela chegar mais perto. Ele pergunta se ela pode dar uma volta pra ele. Ela pergunta se ele tem certeza que não quer conversar com ela e ele fala pra ela entrar. E dentro do carro ele diz, fala sério e diz que não dá pra acreditar numa coisa como essa. Ele pede pra ela abrir a porta, mas ela fala que a porta está trancada. Ela pede pra ele abrir e já ele pede pra ela puxar a maçaneta. Ele pede pra ela se afastar um pouco e em seguida deseja um ótimo dia pra ela. O Nae pergunta como ela vai e fala que ela é incrível. E como ela não responde, ele pergunta se ela não pode falar com ele e em seguida deseja uma ótima caminhada pra ela. Ele diz que ela deve ter um namorado. Ele fala que ela o rejeitou e que agora está voltando. E em seguida também diz que agora ela está correndo. Ela fala que não sabia que esse carro era dele e ele fala que não entendeu, então ela repete novamente. Ele pergunta o que aconteceu e ela fala que é um carro muito legal. E ele agradece e fala que foi por isso que ele comprou. Ela diz que ele deveria deixá-la entrar no carro, mas ele fala que não vai deixá-la entrar. Ela pergunta por que não e ele fala que ela nem sequer respondeu quando ele disse que ela é incrível. Ela diz que sente muito e fala que não sabia e ele pergunta não sabia de quê. Ela pede para entrar para eles conversarem, mas ele fala que não deixa estranhos entrarem no carro dele. Ela diz que ela não precisa ser uma estranha, mas ele fala que ela não passou uma boa impressão para ele. Ele fala que ela acabou de rejeitá-lo e que agora do nada resolveu voltar. E fala que ela nem sequer quis olhar na cara dele e que seguiu o caminho dela. Ela fala que ela está ali agora, ele fala que ela está ali agora por conta do carro dele e pergunta se não é isso. Ela fala que não é só por conta disso e que ele deveria deixá-la entrar, mas ele fala que não. Ele fala que ele nem sequer sabe o nome dela e em seguida se despede dela. Mas ela decide voltar e ele pergunta o que aconteceu. Ela fala que ela gostaria de sair com ele e ele pergunta sair pra quê. Ela fala que ela gostaria de poder conhecê-lo e ele fala que na calçada ela não quis conhecê-lo. Ela diz que desde o começo gostou dele e ele fala que não está afim desse tipo de jogo. E em seguida diz que ela o ignorou. Ela fala que sente muito e diz que vai compensá-lo por isso. Ele pergunta como ela pretende fazer isso e ela pede para entrar que ela vai mostrar pra ele. Ele pergunta qual o nome dela e também pergunta da onde ela é e ela fala que é do Arkansas. Ele pergunta quanto tempo ela está ali em Houston e ela diz que há 3 anos. E em seguida ele pergunta se ela pode dar uma volta para ele. Ele fala que até a deixaria entrar, mas que não é pra ela fazer ele perder o tempo dele. E como ela fala que ela não vai fazer ele perder o tempo dele, ele fala que ela pode entrar.
Ele pergunta e aí, e ela diz oi pra ele. E ele pergunta se a porta está trancada, e em seguida pede pra ela bater mais forte. Ele fala que entende que ela não quis bater com força. Ele pergunta e aí, e ela fala que está tudo bem e pergunta qual o nome dele. E depois que ele fala que o nome dele é Nair, ela fala que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que agora ela está muito alegre, mas que foi muito diferente do começo da conversa. E ela diz que sente muito e que estava um pouco distraída no começo. Ele fala que então ela estava distraída, diz que entendeu e pergunta para onde ela estava indo. Ela diz que estava indo para a academia e ele fala que entendeu. Ele pergunta com o que ela trabalha e ela fala que ela é modelo. Ele pergunta quanto tempo ela trabalha com isso e ela fala que há cerca de 1 ano. Ele pergunta se ela gosta e ela fala que ama trabalhar com isso. E já nesse momento, depois que ela já tinha dito que ela tem namorado, ele pergunta por que ela está ali conversando com ele já que ela tem um namorado. Ela diz porque ele pode ser alguém melhor para ela. Ele pergunta como ele pode ser melhor sendo que eles ainda nem se conhecem. Ela diz que ela está ali para conhecê-lo, mas ele fala que eles acabaram de se conhecer. Ele pergunta qual o tipo dela e ela fala que do tipo que tem dinheiro. Ele fala que então tem que ter dinheiro, ela fala que é bom. Ela diz que ela gostaria de ir ao shopping, ele fala que ela pode pedir isso para o namorado dela, mas que ele não vai fazer isso. Ele fala que até faria isso se ela fosse a mulher dele. Ele fala que não vai ganhar nada com isso, ela fala que ele pode ganhar, e ele fala ganhar o quê? E ela responde dizendo que eles podem dar uma volta. Ele pergunta se ela quer ir para um hotel com ele, e ela fala que pode ser. Ele fala que isso é interessante e pede para ela sair porque ele quer ver uma coisa. Ele pergunta se ela pode dar uma volta e em seguida deseja um ótimo dia para ela.